só para repassar, é Syncrovox, né? Uhum. Vamos lá. Olá! Graphic Cine TV, de volta? E desta vez, viemos falar sobre O Rei Leão, de Jon Favreau, que é o remake do filme lá da Disney de 1994. Ah. Vamos por partes. Bom, vai, Anderson. Fomos juntos no cinema e eu tinha visto poucas fotos, né, vi trailer e não estava com vontade de ver, nem um pouco interessado. E ele estava certo! Incrivelmente! Porque... Como é que eu vou expressar isso? Eu não tive o prazer, na verdade nós não tivemos o prazer de assistir o Rei Leão no cinema na época em que ele foi lançado naquela versão magnífica, maravilhosa e saudosa. Né? É. Pois é. O que acontece é que eles tentaram fazer isso para um novo público, para uma nova geração. Na verdade eles estão nessa onda de fazer remakes dos longas animados, como recentemente saiu o Aladdin. Aladdin, eu tive o prazer de ir nos ver, assistir no cinema, mesmo que a contragosto. O Anderson é testemunha de que eu critiquei muito esse Aladdin no começo. Até porque eu não sou tão fã da série, embora eu goste um pouquinho. Joguei já o Super Nintendo, uma hora a gente faz uma gameplay, passando raiva com ele, porque não é lá grande coisa, né? Não é tão fácil assim em alguns momentos, mas ok. Isso é uma outra história. Só que o Rei Leão, ele ficou muito marcado na infância de um monte de gente, porque são animaizinhos falantes, são animaizinhos cantantes, são. Só que é fantasia, é legal. Eles eram muito bem interpretados, a animação era muito bem feita, muito expressiva, as músicas muito cativantes, e não é porque elas foram cativantes naquela época que hoje elas não são. Elas continuam ainda fazendo o mesmo sentido, sendo legais do mesmo jeito. Mas... deixa eu secar o meu veneno. Anderson, antes que eu liberte Lá vem. o que há dentro de mim, dá a tua opinião sobre a película. Eu esperava muito menos. Inclusive, até vi pela duração, dizendo que tem quase 2 horas, em comparação com o antigo, tem cerca de 1h30 por aí. Aí fui vendo, fui lendo assim, sobre os comparativos, sobre o que foi acrescentado, foi alguma coisa da história. O que, ao mesmo tempo que foram limadas algumas poucas partes assim, principalmente em relação às hienas. Se bem que, no caso delas, 2 trocaram de nome. A mais louca, que seria a Ed, que virou Azizi, e o Banzai virou Kamari. O Ed era loucão, que ficava com risos histéricos. Mas mesmo assim, o nome dos dois não foi citado, só a da Shenzi, que virou, nesse caso, dessa versão, a líder do bando das hienas, que serviam ao Scar. Enquanto que o antigo, ele tinha juba preta, ele tinha um olhar mais maligno, aquelas falas mais maliciosas, enquanto que esse, ele ficava como se fosse um pregador, um cara invejoso que queria tomar o lugar do irmão dele. Ele até fala que o Rei Leão teve como base uma história do Shakespeare, que foi o Hamlet. porque ele queria tomar o lugar do Mufasa, lá na Pedra do Reino. A história é praticamente a mesma, as músicas com devidas proporções são as mesmas,
E do elenco original só voltou o James Earl Jones para fazer o Mufasa. Devo confessar que as paisagens são impressionantes, o visual assim, os animais, a floresta é hiper realista, mas aí que tá. Em comparação, como ele falou da história dos gráficos, ficou parecendo um Animal Planet sapiente, que os bichos falam, mexem a boca. E aí que tá. Não. Absolutamente não. Tem as questões espaciais também. Olha só, agora é minha vez. Eu não vou me conter. Desculpa você que gostou muito dessa animação. Mas, gente, vamos aos fatos. Olha só. A animação permite que você veja expressões que condizem exatamente com o que está sendo dito. Ok? Andy, mas é desenho. Mas até no desenho, se for mal feito, inexpressivo, você só vai estar ouvindo uma coisa que não vai condizer com o que você vai estar vendo. E aí, a sua sensação sobre do clima daqui que está sendo passado vai ser desintegrado. Não concorda? Pois é. Como o Anderson bem disse, a sensação que eu tive durante o filme inteiro é que eu estava assistindo Animal Planet dublado, só que com Syncrovox. Anderson, mostra pra eles o que é Syncrovox. Você viu essa tosquice? Pois é, era a minha sensação. Tá exagerando, né? Não. Syncrovox. Porque assim, a boca mexia minimamente. Só que não havia expressão. O Simba gritando pro pai dele, caindo, aliás, do desfiladeiro, penhasco, sei lá como é que você vai querer chamar aquilo, do morrinho de pedra. Era a mesma cara que ele fez quando ele encontrou o Timão e o Pumba. A mesma. Não tinha expressão alguma. Olha só. Beleza que queria fazer realismo. Só que se você... Claro, não faça isso, é judiaria. Mas se você acoa um animalzinho, o seu gatinho, um cachorrinho, se você acoa um animal, você vê nos olhos dele o medo. Ali não dava pra ver nada. Não tinha expressão alguma. Sem falar que o visual de alguns personagens estava de sofrer. O Scar era elegante. Tinha um olhar malicioso, malvado. Ele parecia o leão do zoológico que estava para se aposentar. No fim de carreira. Sabe? O mais velho de todos os leões do zoológico. Não passava sensação alguma. Eu não conseguia diferenciar a Nala das outras leoas. O Pumba parecia podre. Parecia um porco podre. Tava horrível. Quando a cara dele aparecia de perto atrás do cinema, dava um certo asco. O Timão. O que era o Timão? Era mais um suricato. Era um suricato com Syncrovox. Eu me lembro perfeitamente de uma cena que mostrou ele inteirinho na tela, parado, falando. É como se ele estivesse com os olhos vidrados no nada, falando. Não tinha interpretação alguma. Pelo menos por um pouco de expressão nos olhinhos dele. A Ângela, mas era pra fazer muito parecido com a realidade. Então não dubla. Não dubla. Não faz isso. Porque voz sem expressão facial não passa nada. Não faz sentido. Agora, uma coisa que me incomodou profundamente
foi a dublagem. Ah, ok, pois é. A dublagem tava de sangrar as orelhas. A voz do Simba, Kimba, bicho paraguaio. Quando criança até dava para engolir. Embora a interpretação estava tão forçada que estava claro que não foi feito por um dublador. Não um dublador profissional. Não havia um esforço. Não havia. Estava meramente interpretando um roteiro. Não havia nada. Interpretação até é elogiar demais. Mas me deu vontade de sair da sala a hora que eu escutei o Simba adulto terminando de cantar a música mais divertida da película toda. O Hakuna Matata. Tá explicando porque chamaram o tal do cantor Ícaro Silva pra fazer ele na parte cantada, pelo que eu vi na ficha. Porque a voz dele cantando não tinha nada a ver com a voz do personagem original. Assim, poxa, gente, não faz assim. Não faz. Então deixa o áudio em inglês original. Sabe? Não precisa. Estragaram o filme. Demais. Mas ok. Marca mais um ponto aí no vezes em que o Ângelo dormiu durante o filme. Eu dormi. Dormiu, né? Dormi que cheguei a sonhar. Sabe? Com Olha, qualquer outra coisa. Eu achei que eu fosse dormir quando tava vendo as paisagens, mas eu resisti. E não foi maçante. Embora era mais do mesmo, comparando com o antigo. Graficamente, como o Anderson disse, é lindo. Não tenho o que dizer. E gerou uma confusão antes do lançamento, dizendo que live action. Mas como? É impossível adestrar todos os animais. Ainda mais fazer eles fazerem tudo o que eles fizeram naquele cenário. É. Até um cenário que não existe. É. Adestrar os animais para andar num chroma keyzão? Não. Nem um pouquinho. Mas, de qualquer forma, está feito, não dá para ser desfeito. Tá aí para essa nova geração, né, assistir. E mais remakes vem por aí. Só É, só para polemizar um pouquinho, eu não colocaria as músicas se fosse feito remake. Mas com relação à parte gráfica, se eles colocassem expressões mais exageradas dos bichos, talvez ficasse parecendo como se tivesse pego o filme anterior, né? E eles encapassem com uma camada digital. ficaria menos feio. Porque estamos falando de uma fantasia. De uma história com um enredo de uma certa forma complexo. Ou tu adapta, ou tu nem tenta. Sem falar que sempre tem aquela controvérsia de que as ideias do Rei Leão copiaram o anime Kimba, o Leão Branco, do Tezuka. Pois é, mas assim, eu insisto. Sem expressão facial, não dá. É um filme de bichinhos. Tem que ter expressão. Senão não adianta. Não funciona. Mas ok. Está feito. Não dá para ser desfeito, não dá para ser desvisto. Deixo altamente recomendado e eu vou assistir de novo para apagar isso da minha memória, a versão em animação, que essa sim mora no meu coração. Até rimou. Então tá, ficamos por aqui. E vocês por aí, com as suas Hakunas Matatas. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de deixarem seus comentários. Deixa aquele like para apoiar o nosso trabalho. Pode deixar um like também, a gente vai entender. E compartilhem e inscrevam-se. é isso aí. Até mais. Até mais.